futuro de Everton no Palmeiras e explica também por que Paulinho viajou com o elenco para Porto Alegre. E aí, ele fez a opção pela Libertadores já foi feita no final de semana, é isso que eu percebi. O modus operandi do Abel, né? Ele vai e fala um monte de besteira na coletiva pra ninguém falar de mais um jogo horrível do Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Só que assim, eu fiquei constrangido. Mas o primeiro tempo foi legal. Não, o primeiro tempo sim, e é o que você falou. Eu acho que se tivessem alguns titulares em campo, o Palmeiras poderia até ter feito 2 ali. Poderia. E foi uma opção do Abel. Só que foi constrangedor assistir a coletiva. Acabou o jogo, fui ver a coletiva, fiquei constrangido, é a palavra. Porque assim, Abel, desculpa, você quer falar de erro de arbitragem, irmão? Você quer falar de erro de arbitragem? Vamos falar dos vários erros. Pênalti em relação ao Sport, ali na segunda rodada. Com o Gustavo Gomes, o chute na canela dele. Contra o São Paulo, e você tentar trazer assim, um erro claro contra um clube a favor do seu negócio totalmente nada a ver, cara. E o repórter foi... Se tivesse sido marcado o pênalti pro São Paulo, o goleiro defenderia. E o repórter foi super bem na pergunta, falando do e se. E se você tivesse tido uma postura diferente do que jogar a toalha na coletiva? E se você tivesse levado os titulares? Pergunta super pertinente. E você tentar ser irônico em relação à pergunta do repórter, falando nada com nada. Mas nada com nada. Então, assim, falta pra você, Abel, reconhecer. Nos últimos 5 jogos, seu time tem 2 pontos. 2 pontos, no momento mais decisivo da temporada. É feio você, Abel, que é um baita treinador. E eu não sou desses caras que ficam conectando Abel com tudo, que ele toma muita porrada desde que chegou no Brasil. Que cara? Só que você, não, tem muita gente que falou de tudo do Abel. Até comentários preconceituosos, enfim, eu não sou desse cara. Aí, Abel, me desculpa. É feio você chegar na coletiva e reconhecer que seu time não tá jogando nada no momento mais importante da temporada. É feio você chegar na coletiva e falar, putz, talvez eu tenha errado na estratégia mesmo. Porque aí ficaria uma diferença de 2 pontos, sendo que o Flamengo tem um jogo dificílimo na última rodada. Então, assim, sua postura na coletiva ontem é uma vergonha. E você ironizar a pergunta do repórter com o e depois falar nada com nada. O Everton defenderia o pênalti. Que isso, cara? De verdade, Abel, é decepcionante assim, porque aprenda a reconhecer seus erros, cara. Você tem que aprender isso. Uma coisa é óbvia, que a pressão antes de uma decisão de Libertadores para Flamengo e Palmeiras é gigantesca. A gente percebeu que o Flamengo não jogou bem ontem contra o Galo, mas depois resolveu ir pro ataque, criou várias chances, teve bola na trave, mas demorou para empatar e conseguiu com o Bruno Henrique, que para muitos nem poderia estar jogando por aí. Mas enfim, essa é outra história. Só que nada justifica, Capela. Não dá para dizer que essa pressão justifica uma coletiva. Eu não sei se é desvio de foco, eu não sei se ele estava furioso, de saco cheio, eu não sei. Mas realmente foi uma coletiva em que ele não deu explicações sobre o que aconteceu no jogo e nem sobre as decisões tomadas por ele nos últimos jogos em que o Palmeiras não venceu. Eu acho que não é desvio de foco, não, Rê. Eu acho que o Abel tá desesperado. Pra mim tá muito claro isso aí. Desesperado com o quê? Hoje é quarta-feira. Eu acho um absurdo e eu acho que o Abel desrespeitou o Palmeiras a partir do momento que, faltando 3 rodadas, com um orçamento bilionário, porque o Palmeiras tem receita, você não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Primeiro, ele não é o cara que confia no taco dele? Não é o cara que confia no elenco, no time, na gestão? Como é que você não pode acreditar que o Flamengo poderia tropeçar como tropeçou? Porque o Flamengo, por mais que tenha um elenco incrível, o Flamengo também não vem jogando um grande futebol. Ponto. Dito isso, o Abel ele não consegue reconhecer. O Abel é um mau perdedor. E vou falar o seguinte, para mim é uma vergonha ele ter jogado a toalha. E vou falar uma coisa para você. Todos vocês palmeirenses, hoje, todos, quase todos, não posso generalizar, mas a maior parte concorda com isso, com essa afirmação, que é uma vergonha ter abandonado o campeonato. Só que todos nós seremos engenheiros de obra pronta. Se o Palmeiras vencer o final de semana, no sábado, a Libertadores... Se tudo isso que a gente está falando... Ele não vive de si. Ele não vive de si. Então, mais uma hipocrisia. Ele não vive de si, mas ele afirma que, não, se tivesse o Everton defendido o pênalti, nós viraríamos o jogo. Então, assim, é uma hipocrisia gigantesca. Então, todos nós aqui seremos engenheiros de obra pronta. Eu tô batendo no Abel que eu achei uma vergonha, uma piada ele ter abandonado o brasileiro. Mas é claro que se vencer no final de semana o Flamengo pela Libertadores, vira gênio. Então, ele tá desesperado porque ele sabe que ele está ou no céu ou no inferno. Se ele ganha, vira bestial. Se ele perde, vira besta. E aí não sei nem se há clima da permanência dele na próxima temporada no Palmeiras. Essa é a verdade. Pode rir, mas a maior parte do Palmeiras sabe do que eu estou falando. Eu quero o Abel aqui. Já a Leila vai falar sobre se há ou não esse clima. Mas eu quero o Abel aqui, Renata. Eu acho o Abel um cara que fala bem de futebol. É legal você acompanhar as coletivas. Eu quero. Só que, infelizmente, hoje ele fala nada com nada nas coletivas. Hoje o conteúdo futebolístico do Abel, ele perde por uma porta. Porque ele só sabe chorar em coletiva. Ou ganha e fica, ou perde e vai embora. Simples. Só que tem um detalhe, Edu.
o Palmeiras ele está vivendo uma encruzilhada. Ele pode terminar o ano com a glória eterna, que é a Libertadores, e ir para não é mais mundial, agora é o Interclubes, mas é a mesma essência do que a gente já viu a vida inteira. Ou ele pode terminar o ano sem nenhum título e ainda ver o Flamengo tetracampeão da Libertadores. É tudo ou nada, não tem meio termo. Ainda bem que Deus me deu 2 ouvidos para escutar cada besteira aqui, Por que eu fico a quê? brincadeira. Isso, Cada coisa que eu escuto no meio do futebol que eu falo... O que você escutou que te perturbou? Não, o outro falando que da coletiva do Abel, que é chorão e tal. Tudo tem uma estratégia. O cara tá ali, o cara é profissional. Gostando ou não, o cara é profissional. Ele faz da maneira que quer e tem as escolhas dele. Mas ele não erra. Todo mundo erra. Ah, entendi. Todo Nós mundo erramos, erra. mas ele não erra. Todo mundo. Aí o outro fala Ele é que o o Palmeiras paladino não jogou do acerto. nada. Aí o outro fala que o Palmeiras não jogou nada. Os reservas não jogaram nada. Então, qual o jogo que viu? Jogou o primeiro tempo, mas tomou 3 no final, né? Adiantou do quê? Então, A questão e as escolhas. qual que é o erro do Abel essa temporada? E as escolhas que ele nunca erra. fez, e as escolhas que ele fez no jogo de ontem, pra mim, foi assertiva. De colocar... Ué, a gente não fala aqui de elenco. A gente não fala que tem que ter um elenco para jogar e é nesses momentos que você tem que usar. Agora, cabe os jogadores dentro de campo fazer o futebol. Eu acho que tem que O apanhar Abel e não ficar entra em quieto, campo é. para tomar um gol de lateral. Apanhar e O ficar Abel não vai lá calado, e faz um pênalti besta, como foi Que ali. redenção pro até Marcos o Giai. Rocha, hein? Então, acho que são coisas que a gente tem que analisar. Agora, falar de uma coisa assim, eu quero ver, porque um falou que se ganhasse do LDU ia virar burro, só que não virou ainda. O Já outro virei, falou que ia já virar voei. lá. Então, são coisas que sempre assim, naquela coisa assim, não, se, todo mundo aqui tá programa é vendo de muito si. louco, né, velho? Então, assim, Mas, o Abel gente, já como é que a assumiu. gente vai saber hoje quem vai ganhar a Libertadores? É isso que eu tô falando, é confiança. Eu já sei. Todo mundo já sabe. Não, é palpite, Deram risada de opinião. Mas cravar não tem como. Dá pra cravar sim, a Agora análise eu é vou- simples de enxergar. Ô, Renato. Desculpa, é simples. Você do crava Flamengo. que o Palmeiras não será o campeão? Eu cravo. Não, para que vou te aqui dar. sou um torcedor palmeirense. Eu vou torcer pro Palmeiras ganhar. Ponto. Dito isso, Você dá a azar chance nisso do aí. Flamengo vencer a Libertadores ela é imensa. Gigantesca, estratosférica. E outro hoje. falar da torcida, falar que errou, que o Abel errou, que todo mundo tá contra o Abel pelas atitudes do Então Abel. agora, Everton Guimarães. E aí, Leila Pereira e BAP falando sobre Abel Ferreira. Então, Renata, o BAP muito bem assistido, e eu vou falar assistido porque a visão de futebol que o Felipe Luiz tem é uma visão muito especial, né? Tem um futuro brilhante, Felipe Luiz. Então ele assiste e é assistido por um grande profissional. A Leila tem, para mim, o melhor técnico que já pisou em terras brasileiras. Sei que isso causa um desconforto em muita gente, mas a opinião é um negócio muito subjetivo, né? Porque eu tenho opinião, tem o gosto próprio e tem também os números que são favoráveis. A informação de gente do Palmeiras é de que, de fato, o Abel fica até o final do mandato da Leila. Isso é muito bom. E o que fica claro, Renata, para todos nós, é que você não tem que entregar a chave do CT para treinador, mas tem algumas situações que elas refletem diretamente no resultado de campo, que é dar autonomia ao treinador. Hoje o Felipe Luiz tem autonomia no Flamengo, o Abel tem muita autonomia no Palmeiras. Aqui em Belo Horizonte, mas você tem que puxar a brasa para a sardinha? Tenho, porque aqui eu tenho os exemplos para serem dados. O Léo Jardim hoje tem uma grande autonomia no Cruzeiro. As decisões são tomadas lá em cima, mas tudo... O Cruzeiro hoje tem um quarteto, né? Pedro Lourenço, Pedro Júnior, Léo Jardim e o Joaquim Pinto. Lá no Palmeiras, a presidente já disse como é que as coisas funcionam. No Flamengo, me parece que passam muito pelo Felipe Luiz, pelo Boto e pelo BAP. O Cruzeiro eu já falei e agora tomara que o Atlético siga o mesmo padrão, de dar autonomia ao Sampaoli e aos seus pares, de ter alguém da diretoria, que seja o Sérgio Coelho ou que seja o Rubens Menin, né? Para que isso seja definido entre essas partes aí. Aí você teria Sampaoli, não sei se o Brax vai continuar, o Vitor não tem a menor condição, não sei nem se permanece, e aí com mais um dos donos para pensar o futebol. O Palmeiras está correto da forma que age, o Flamengo está correto e que aqui também o Cruzeiro tem dado exemplo. Um dos mais antigos jogadores no elenco do Palmeiras, o Everton, pode deixar o clube em dezembro. Nos últimos dias, seus representantes foram procurados por Grêmio e Bahia. Os times interessados em contratar o Everton para transformá-lo em titular absoluto, coisa que ele não tem como garantia no Palmeiras, especialmente porque o Carlos Miguel, contratado no Nottingham Forest na metade do ano, assumiu a condição de titular por conta de um problema na mão do Everton e tem deixado excelente impressão.
contrato do Everton com o Palmeiras só se encerra em dezembro de 2026. E no Grêmio ele chegaria para ser titular até porque o Thiago Volpe não deve permanecer. Em relação ao Bahia, Ronaldo até conseguiu boas atuações, mas nunca conseguiu convencer o torcedor do tricolor de aço. Só para completar, registrar que o Everton tinha a intenção de se aposentar no Palmeiras. Ele só não contava que pudesse perder a condição de titular tão cedo. E a saideira sobre o Carlos Miguel e o Everton até foi para o banco de reservas na derrota do Palmeiras pro Grêmio, 3-2 nessa terça-feira. Não tem ainda condição de ser titular absoluto, até por conta da questão de recuperação da mão. Dessa maneira dá para cravar que o Carlos Miguel será o goleiro contra o Flamengo em Lima, no Peru, no próximo sábado. O que chamou a atenção foi o fato de Paulinho ter viajado com o elenco nessa segunda-feira. Muita gente imaginando que o atacante, que não joga desde 28 de junho, poderia reaparecer no time, mas não é o caso. O Paulinho e o Evangelista, que estão machucados, viajaram com o restante do elenco. É que todo o grupo do Palmeiras vai estar junto lá em Lima, no Peru. A ideia é que todos possam dar força um para o outro no jogo mais importante da temporada. O Palmeiras precisa passar pelo Flamengo no próximo sábado para se sagrar campeão da Libertadores e salvar um ano que até aqui, do ponto de vista esportivo, tem sido muito ruim. Eliminação na final do Campeonato Paulista para o Corinthians, eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Corinthians, o vice-campeonato no Brasileiro parece ser questão de horas, agora tem a Libertadores ou como tábua da salvação. E você, acha que o Abel Ferreira acertou quando decidiu poupar os 11 titulares na partida contra o Grêmio? Já usa o espaço para comentário, registra sua opinião, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Valeu por acompanhar mais um giro de notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo, forte abraço!